Então, bom dia a todos. Hoje a gente vai fazer aqui a defesa de mestrado do estudante Felipe de Andrade Oliveira Silva. E eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui que está assistindo, principalmente a banca, né, professor Ramon, aqui do nosso programa, que aceitou poder participar, professor Valdir, lá da Universidade Federal de São Carlos, que departamento de física de lá, que também aceitou vir participar aqui da banca. Felipe, você vai ter aí uma média de tempo de 40 minutos para fazer a sua apresentação, tá certo? Depois a gente vai para a parte da arguição, das perguntas, e ao final das perguntas, eu, Valdir e Ramon, a gente vai sair para uma sala à parte para fazer a arguição em si, e aí depois a gente volta todo mundo para cá, para essa mesma sala, para dar o resultado final, tá certo? Ok. Então, boa apresentação aí. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia, banca. Irei dar início à defesa da minha dissertação intitulada Obtenção de pigmentos brancos nanoestruturados de óxido de zinco com diferentes morfologias, na qual eu tive a orientação do professor Vinícius Dantas. Esse trabalho, ele está estruturado, essa apresentação está estruturada na introdução e motivação do trabalho, uma breve revisão da literatura, passando pelos objetivos, procedimento experimental, resultados e concluindo as conclusões e perspectivas. Como nossa introdução e motivação, eu preciso primeiro falar um pouco sobre pigmentos. Pigmentos são uma classe de materiais corantes, que são materiais que são utilizados para conferir cor a algum meio. Pigmentos, mais especificamente, podem ser descritos como particulados sólidos, dispersos em um meio de aplicação, sendo praticamente insolúveis nesse meio. E eles podem ser classificados por sua origem, que é natural ou artificial, sua composição química, suas propriedades ópticas, como sua cor, propriedades magnéticas, etc. E uma das características mais importantes dos pigmentos, como eles são partículas sólidas, né, é o tamanho e a morfologia, ou seja, o formato dessas partículas. Essas características são extremamente importantes porque elas interferem como o pigmento vai se relacionar com a luz e, consequentemente, com a cor que ele vai conferir ao meio que ele vai ser aplicado, né? De uma maneira geral, partículas menores têm um menor poder de cobertura, ou seja, um maior poder de pigmentação, porque como elas são partículas menores, elas têm uma área superficial específica maior. Bom, pigmentos brancos, né, são um tipo de pigmento, só que eles são um tipo especial porque eles são utilizados em praticamente todos os sistemas que utilizam pigmentos, porque eles têm um maior poder de cobertura. Tanto que é normal, quando você vai pintar uma parede ou alguém vai pintar um quadro, primeiro dá uma demão de tinta branca, que é para cobrir eventuais imperfeições que tem no fundo, para ir fazer a pintura de fato. Só que pigmentos brancos, eles também não são usados apenas em tintas brancas, em meios brancos, são usados também em combinação com outros pigmentos coloridos para ressaltar a cor desses pigmentos. Os pigmentos brancos mais utilizados atualmente em volume são o óxido de titânio e o óxido de zinco. E quando a gente fala de pigmento, naturalmente a gente está falando de cor. Cor, ela pode ser causada por diversas causas. Pode ser reflexão, refração, absorção da luz, fluorescência, reação química. Existem diversos fenômenos causadores de cor. Porém, a nossa retina, ela é muito sensível a variações de cor. Só que nosso olho ele funciona comparando a cor que nós estamos observando com os arredores. Dessa forma, se eu estou olhando para uma determinada coisa, a cor que eu percebo, ela é determinada pelo que está ao redor, ela é determinada pela luz que está incidindo, que está iluminando o material. Inclusive, eu posso perceber cores diferentes, a mesma cor com materiais diferentes dependendo da iluminação. Isso é um fenômeno chamado metamerismo. Então, se a gente for produzir e caracterizar um pigmento, a inspeção visual ela não é muito precisa porque, além dela ter vários fatores subjetivos, ela também não é numericamente mensurável. Para isso, nessa demanda desse sistema de qualidade de inspeção da cor, foram criados espaços de cor, que são uma forma de organizar numericamente as cores, e medidas automatizadas e padronizadas. Hoje em dia se usam espectrofotômetros com fontes de iluminação e detectores padrão, garantindo uma análise uniforme e reprodutível. E um desses espaços de cor é o chamado CIELAB. Esse CIE é a Comissão Internacional de Iluminação
e LAB é o nome desse método que está aí representado nessa imagem. Esse método consiste em um espaço de cor tridimensional, onde o eixo L, que é esse eixo que vai do preto no zero até o branco no valor 100, é o chamado eixo da luminosidade, e os eixos A e B, eles indicam a tendência da cor para o vermelho ou verde, que é o eixo A no seu positivo e negativo, e do amarelo e do azul, que é o eixo B no eixo positivo amarelo, na parte negativa o azul. Esse espaço de cor ele é muito utilizado industrialmente porque ele é baseado em como o olho humano percebe as cores. E ele é dito ser ele foi feito para ser perceptivelmente uniforme, ou seja, uma mudança numérica e uma variação dos parâmetros LAB resulta em uma variação, uma mudança similar na forma que a cor é percebida. E ele também é muito útil para controle de qualidade, porque, por ser um plano cartesiano, qual é a diferença entre duas cores? Nada mais é do que a distância total entre dois pontos nesse plano, né, que é representada aí pelo Teorema de Pitágoras. Falando um pouco agora sobre o óxido de zinco, ele é um sólido iônico, é um semicondutor que apresenta 3 estruturas, que são o sal-rocha, a blenda de zinco e a wurtzita. Essas duas primeiras, elas não são muito comuns, elas só aparecem em situações específicas, enquanto a estrutura da wurtzita ela é mais estável termodinamicamente e é, de longe, a mais preponderante, né? Ela apresenta uma estrutura hexagonal e ela é formada por planos alternados de átomos de zinco e de oxigênio. Isso causa um aumento de dipolo permanente nela, que um leve momento que contribui bastante com as suas propriedades específicas. E ele é muito utilizado como pigmento em diversas indústrias, como catalisador na indústria, principalmente na indústria de borracha. É usado como bloqueador UV, junto do óxido de titânio. Ele é muito usado em protetores solar, em produtos de maquiagem. Ele é usado como bactericida, fungicida, suplemento alimentar, etc. Ele é um óxido bastante utilizado. E falando um pouco sobre a sua síntese, no ano de 2021 foram produzidas 1.400 toneladas de óxido de zinco. É bastante coisa se você pensar que ele é usado sempre em volumes relativamente pequenos, né? E 90% desse volume total de produção ele foi obtido pelos métodos tradicionais, que são o método direto e indireto, também chamado de método americano e método francês. Ambos os métodos se baseiam no aquecimento de zinco metálico, seja de refúgio de outras produções ou lingotes de zinco refinado, até temperaturas bem elevadas, cerca de 800 a 1.100 graus, em uma atmosfera rica de oxigênio, que aí vai causar a oxidação desse metal, formando então o óxido de zinco. Esses métodos, consequentemente, acabam gastando muita energia, desde a extração do minério de zinco, seu refino, e aí a produção do óxido em si. Desses outros 10%, quase tudo é feito pelas chamadas rotas úmidas. Essas rotas elas consistem na precipitação do óxido de zinco a partir de uma solução de algum sal de zinco, na qual se adiciona uma solução básica. E aí há uma reação e o óxido de zinco ele é precipitado. Esse precipitado ele pode ou não sofrer um tratamento térmico, uma calcinação após para o ajuste das suas propriedades, né? Essas rotas úmidas elas também apresentam a maior taxa de crescimento anual no mercado nos últimos anos e a maior perspectiva de crescimento. E elas também são muito interessantes porque elas podem promover um controle no tamanho, na morfologia e na porosidade das partículas, o que torna elas muito mais interessantes se você quiser otimizar alguma aplicação. Entre essas rotas úmidas, uma das mais importantes é a síntese hidrotérmica, é uma das mais conhecidas. De uma maneira bem simplória, ela é similar a uma panela de pressão. O método hidrotérmico convencional está aí representado na imagem da esquerda, em que a gente tem a solução percussora dentro de um autoclave, que é aquecido, seja sendo colocado em um forno, seja por meio de resistência elétrica, ou seja, gastando bastante energia. E aí, com o tempo, o autoclave metálico esquenta a solução e aí a reação acontece lá dentro. Em contrapartida, existe também a síntese hidrotérmica assistida por micro-ondas. Nesse método, o aquecimento não é feito por condução, e sim pela irradiação de micro-ondas. E isso traz diversas vantagens, porque o aquecimento não é indireto. Você não aquece o autoclave para aquecer o meio, você aquece o meio diretamente.
porque essas microondas elas vão ser absorvidas tanto por moléculas polares, que vão ter os seus dipolos tentando se alinhar ao campo elétrico oscilante das microondas, como também íons presentes na solução vão se movimentar na direção do campo elétrico. Isso causa um aquecimento muito rápido e muito homogêneo. Você tem todo o meio sendo aquecido ao mesmo tempo, e o aquecimento ele acontece diretamente nos espécimes absorventes, que também são geralmente os espécimes interessados na reação, né? Isso causa um incremento cinético muito grande na reação. Só para ter uma noção, sínteses que podem demorar várias horas no método hidrotérmico convencional podem ser obtidas em alguns minutos com o método hidrotérmico. Isso dá um incremento cinético de várias ordens de grandeza. E isso gera uma economia de energia absurda, o que torna essa síntese muito interessante do ponto de vista científico, quanto também do ponto de vista econômico, uma vez que a energia é um dos nossos recursos mais importantes no mundo. Atualmente a gente está vendo toda uma crise energética se desenrolando por fatores geopolíticos, e por essas rotas úmidas permitirem um maior controle do material que a gente está sintetizando, a gente também pode usar eles para otimizar a nossa aplicação, tendo assim um resultado melhor e, consequentemente, um melhor custo, não só produtivo, mas um menor custo energético. Então, passando aos nossos objetivos, nosso objetivo geral é sintetizar partículas nanoestruturadas de óxido de zinco com diferentes morfologias através do método hidrotérmico assistido por microondas, sua caracterização por diferentes métodos, na intenção de que possa ser aplicado como pigmento branco em matrizes poliméricas. Nossos objetivos específicos são sintetizar nanopartículas com diferentes morfologias através do método hidrotérmico assistido de microondas, por meio da variação sistemática da alcalinidade, ou seja, da concentração de íons OH da síntese. Realizar a avaliação morfológica, estrutural e óptica das nanopartículas. Investigar os efeitos da variação da alcalinidade na formação das nanopartículas e na morfologia obtida. E, por último, averiguar a influência da morfologia na eficiência da pigmentação em matrizes poliméricas. Dando início à nossa metodologia, a síntese do óxido de zinco em si partiu da mistura de uma solução de nitrato de zinco, que foi a nossa fonte de zinco, com uma solução de hidróxido de sódio. E eu quero chamar um pouco da atenção nesse ponto, porque essa solução de hidróxido de sódio, que é a nossa base, foi o que causou a variação, o que a gente falou que é a variação na alcalinidade. Foram utilizadas 5 soluções de hidróxido de sódio diferentes, com 3, 5, 7, 10 ou 12 molar de concentração. E doravante vai ser assim que nós vamos chamar as nossas amostras, ou seja, a amostra sintetizada com a solução de 3 molar de hidróxido de sódio vai ser chamada de ZNO 3 molar. Pois bem, após a mistura dessas soluções, houve uma agitação para a homogeneização. Essa mistura foi colocada em um reator de Teflon para passar pela reação no micro-ondas. Todas as sínteses foram feitas a 120 graus Celsius durante 32 minutos, com uma taxa de aquecimento de 120 graus Celsius por minuto. Após o fim da síntese, o material foi coletado e foi lavado com água deionizada até que o pH obtido fosse 7. Então, esse precipitado foi coletado e seco em estufa a 80 graus por 24 horas. E após isso, a gente estava lá com o nosso pó pronto, né? Que aí foi encaminhado para a caracterização e também para a confecção das dispersões poliméricas. Essas dispersões partiram de uma solução de PVA com 10% de concentração em massa e as partículas de óxido de zinco, né, NX molar aí, indica as diferentes concentrações. Essa mistura foi agitada, né, para ter uma dispersão inicial, porém, como é muito comum que tenha aglomeração nesse tipo de sistema, foi desenvolvida uma rota para desaglomeração que se baseou em 15 minutos de banho de ultrassom para uma primeira desaglomeração, em seguida 5 minutos de sonicador de ponteira, que é uma fonte de ultrassom mais potente que promove uma dispersão melhor, e imediatamente após essa sonicação de ponteira, a solução foi levada para uma câmara de vácuo para degasagem, que essas bolhas que são formadas no interior da solução podem atrapalhar nos nossos resultados. Em seguida, essa solução degasada foi depositada em moldes de vidro e secas durante 48 horas em temperatura ambiente, né?
E aí, ao final desse tempo, nós temos as nossas dispersões poliméricas prontas. Importante informar que todas elas possuem 5% de óxido de zinco em massa. E aqui tem uma imagem breve, onde em cima a gente vê os nossos pós. Na foto não dá para ver uma diferença muito significativa, mas conforme a molaridade aumenta, tem uma certa variação de cor, elas puxam um pouquinho mais, meio que para um branco meio bege. E embaixo à esquerda tem o PVA puro, e é perceptível que a inserção do óxido de zinco na matriz polimérica mudou radicalmente aí na sua cor. Bom, mudando aí, indo para os nossos resultados, começando com a caracterização morfológica, que foi feita por meio de microscopia eletrônica de varredura, nós observamos que a amostra de 3 molar, ela apresentou uma morfologia de aglomerados de partículas no formato de placas, com pouca definição lateral. Essas partículas, elas têm um comprimento médio de 387 nanômetros e uma espessura de 48. Esses dados das dimensões das partículas foram obtidas por meio do software ImageJ, onde foram contabilizados um número suficientemente grande de partículas, e após uma análise estatística, a gente tinha aí o valor médio e o seu desvio padrão. A amostra de 5 molar se caracteriza por ser um aglomerado de partículas em formato de placas, igual à amostra de 3 molar, com um crescimento de colunas sobre essas placas, né? Essas placas, elas têm um comprimento médio de 770 nanômetros, com espessura de 115 nanômetros, e as colunas têm 188 nanômetros de comprimento por 78 nanômetros de largura. A amostra de 7 molar se caracteriza por uma estrutura por um aglomerado de colunas hexagonais, formando estrelas. Cada coluna individualmente tem cerca de 1.675 nanômetros de comprimento e 375 nanômetros de largura, né? Também é importante notar que essas colunas hexagonais, elas aparentemente possuem um crescimento secundário, sabe? Essas estruturas, elas apresentam alguns níveis de simetria hexagonal, que é característica da célula unitária do óxido de zinco. Já a amostra de 10 molar, ela, diferente da de 7 molar, apresenta bastões hexagonais também, mas eles são individuais, eles não estão aglomerados, eles não estão formando estrelas na sua grande maioria, e tem um grande aumento no tamanho médio das partículas, enquanto as outras estavam aí entre 300, 500 e 1.000 nanômetros, essa daí já está essas partículas têm um comprimento médio de 11,9 micrômetros, lembrando que um micrômetro tem 1.000 nanômetros. 11,9 micrômetros de comprimento por 4,9 micrômetros de espessura. Só que também é importante notar, dá para ver aí até pela imagem, que tem partículas com mais de 40 micrômetros de comprimento. São partículas bem grandes. E já a amostra de 12 molar também se caracteriza pela estrutura, pelo formato de bastões, mas são estrelas de bastões, e a sua característica mais notável é a presença de pelos, que dão esse aspecto irregular à sua superfície. Os bastões, ele tem um comprimento médio de 4,9 micrômetros e uma espessura média de 343 nanômetros, e esses pelos, que nada mais são do que apêndices crescidos sobre as partículas, têm um comprimento médio de 65 nanômetros. Partindo aqui para a nossa caracterização estrutural, então, que foi realizada por meio de difração de raio-x, né, o DRX. Os difratogramas mostram que todas as amostras apresentaram a estrutura da urticita hexagonal, indexadas no padrão ICSD 34477, todas elas monofásicas, não foi detectada a presença de fase secundária, ou seja, o nosso método foi eficaz em sintetizar 100% de óxido de zinco. E a característica mais interessante desse DRX é a variação da intensidade relativa nos picos 100 e 002, que são esses picos relativos aos planos 100 e 002, né, que é o primeiro e o segundo pico. A gente vê que conforme a molaridade da solução original subiu, essa intensidade relativa baixou, chegando no mínimo em 10 molar, e teve novamente um aumento na amostra de 12 molar. Isso tem uma correlação com a variação morfológica das partículas, e mais especificamente ainda, é um indício de um crescimento preferencial ao longo de uma direção cristalográfica específica, né? Porque um crescimento preferencial pode induzir o alinhamento dos cristalitos durante a análise do DRX, que causa essa variação na intensidade relativa dos planos. Partindo
dos nossos resultados no DRX, nós fizemos a análise do tamanho do cristalito. Primeiramente, nós fizemos a correção da largura instrumental, porque uma parte da largura dos picos é causada, sim, por fatores da amostra, mas também tem uma contribuição intrínseca experimental. Essa correção é feita por meio dessa equação 1, onde esse beta instrumental é a largura obtida através de um padrão de alumina, e esse beta HKL que nós sobramos, que nós temos como resultado, é o alargamento causado unicamente por características da amostra, né? A forma mais comum de calcular a análise de tamanho de cristalito é a equação de Scherrer, que é essa bem conhecida, né, onde deu o tamanho de cristalito. Lambda é o comprimento de onda do raio-x, e K é a constante de Scherrer, que para o óxido de zinco, que é uma constante, né, para o óxido de zinco, é 0,94. Porém, essa equação ela tem uma limitação muito grande, que ela pressupõe, primeiro, que os cristalitos são esféricos e que o alargamento é causado unicamente pelo tamanho dos cristalitos, o que não é bem verdade. Então, devido a isso, nós também fizemos a análise por meio das equações de Williamson-Hall, que são, entre aspas, uma correção da fórmula de Scherrer, porque ela parte da equação de Scherrer, mas ela também atribui o alargamento dos picos, não só o tamanho do cristalito, mas também as tensões residuais, que é esse termo aí na equação 3, esse termo 4, epsilon tan θ, perdão. Onde esse epsilon é a deformação estrutural, a tensão residual. E como esse termo possui uma dependência com tan delta, a gente pode fazer uma operação matemática simples e obter essa equação 4, que é a equação de Williamson-Hall de fato. Essa equação ela possui uma dependência linear. Então, eu posso pegar a largura intrínseca de cada pico, o seu valor de θ, e aí eu consigo fazer um gráfico em que eu posso fazer um fit linear, e através desse fit eu vou ter a inclinação correspondendo à tensão estrutural da rede, à deformação estrutural da rede, e o valor de D eu posso calcular por meio da interseção no eixo Y. Perfeito. Porém, essa equação, esse método também é limitado, porque ele considera que a deformação ela está distribuída uniformemente no cristalito, ou seja, considera que o cristalito é isotrópico. Mas a célula unitária do óxido de zinco ela não é isotrópica, ela é anisotrópica. Suas propriedades variam de acordo com a direção cristalográfica. Então, existem modificações na equação de Williamson-Hall que a gente pode fazer que vão fornecer resultados mais coerentes com a realidade por se ajustarem melhor ao nosso sistema. Uma delas é o modelo de deformação por tensão uniforme, o SDM, que ela corrige a equação de Williamson-Hall por meio da implementação da lei de Hooke, ou seja, ela considera aí a relação entre tensão e deformação, que é o módulo de elasticidade para cada direção cristalográfica. Esse módulo ele foi calculado por meio dessa equaçãozinha aí, para cada plano, e implementando essa modificação, a equação de Williamson-Hall fica nesse formato, ou seja, aí a correção no segundo termo, e novamente só fazer um fit linear e calcular o valor médio de cristalito e a deformação estrutural. O valor médio calculado para o módulo de Young para todas as direções, né, calculando para o material, foi de 126 gigapascal, que está bem de acordo com outros grupos que também fizeram esse tipo de análise e com grupos que fizeram análise direta por meio de microscopia eletrônica de força atômica, né, nanoidentação. Outra correção considera, em vez da deformação no plano, na direção cristalográfica, considera a densidade de energia de deformação. Por quê? Porque em cristais reais, a relação linear de tensão-deformação ela não pode ser considerada devido aos defeitos, a estrutura já está deformada. Então, esse meio considera que existe ali uma energia na forma de deformação. Bom, aqui temos dois histogramas que sumarizam nossos resultados. À direita tem o tamanho médio de cristalito e à direita o valor médio de deformação para todas as nossas amostras pelos 3 métodos, né? Deformação média, deformação uniforme, deformação por tensão uniforme, deformação por energia, deformação uniforme.
E todos eles, isso aí, a primeira coisa que a gente pode observar é que, de forma geral, a gente tem um aumento no valor do tamanho médio de cristalito, com o aumento da molaridade, né, chegando aí no seu valor máximo na amostra de 10 molar, que ficou por em torno de 150, 170 nanômetros. E depois, com o posterior aumento também, a gente teve uma redução nesse valor médio de cristalito, mesmo as partículas da amostra de 12 molar sendo bem grandes. E a gente também pode observar um aumento muito significativo na tensão estrutural, na deformação estrutural da amostra de 3 para a amostra de 5 molar, que a amostra de 5 teve maior valor de deformação. Isso sugere que aquelas colunas que a gente viu que são observadas sobre as placas na amostra de 5 molar, elas foram crescidas ali por mecanismo de dissolução e reprecipitação, e que suas junções com as placas são muito cheias de defeito, o que aumenta muito o valor da deformação estrutural da rede, né? A gente tem aí, então, um aumento do tamanho de cristalito relacionado à deformação estrutural. Isso já dá alguns indícios do que podem ser os mecanismos de formação dessas partículas. Os valores de D, né, o tamanho médio de cristalito, também é importante lembrar que eles estão bem menores do que os observados no microscópio eletrônico de varredura, o que sugere que as partículas elas são policristalinas. Isso também é uma pista muito importante para a gente pensar no mecanismo de formação dessas partículas, né? Mas, enfim, isso vai ver isso mais para frente, posteriormente. O método de Williamson-Hall, ele também permite a análise em direções específicas, né? Eu consigo fazer esse fit apenas em direções específicas, e aí eu trouxe essa imagem da célula unitária só para ilustrar. A direção 001 é essa direção correspondente à seta vermelha, e a direção 100 é a direção correspondente à seta azul. Então, eu fiz a análise nessas duas direções para ter uma noção do formato dos cristalitos, e aí a gente pode observar que a amostra de 3 molar apresentou os cristalitos mais alongados ao longo do eixo C, porém, o aumento da molaridade causou uma redução muito grande nesse valor dessa relação, né? Os cristalitos ficaram mais achatados. E isso provavelmente acontece por uma maior taxa de nucleação nas amostras de 5 e 7 molar, que faz com que a quantidade de unidades de crescimento caia muito rápido, e essas partículas recém-formadas elas não têm como crescer, elas acabam se acoplando. Já nas amostras de 10 e 12 molar, como a gente também tem um aumento posterior da alcalinidade, essas amostras elas têm um tempo maior para crescer, mas ainda assim essa relação permanece mais ou menos a mesma devido a possíveis fenômenos de acoplamento. Antes de falar mais sobre a formação das partículas nanoestruturadas, eu queria falar sobre alguns fatores chaves desse mecanismo. Primeiramente, a gente tem a temperatura. A temperatura é um fator chave porque ela vai controlar a cinética reacional, as taxas de difusão, solubilidade das substâncias, agitação do meio, etc. E o tempo de síntese, ele vai regular a maturação, por assim dizer, das partículas. Porque se você tem uma síntese que dura mais tempo, você vai dar mais tempo para os fenômenos do lado da síntese ocorrerem, né? No nosso trabalho, ambos esses parâmetros são constantes. O que nós variamos é a alcalinidade, a concentração dos íons de OH. E isso é muito importante, é muito sensível, porque mexe com as condições iniciais da síntese. O óxido de zinco, ele é solúvel em meios alcalinos, né, meios ricos em OH-, de forma que a alcalinidade do meio vai determinar a presença inicial do hidróxido de zinco. Eu não falei antes, mas durante a síntese, quando as duas soluções de zinco e hidróxido de sódio foram misturadas, a amostra de 3 e 5 molar apresentaram um aspecto túrbido, ou seja, havia formação de hidróxido de zinco, o que já não aconteceu nas amostras de 7, 10 e 12 molar. Isso já dá uma condição inicial de síntese completamente diferente, né? A alcalinidade ela também vai governar fenômenos de dissolução e reprecipitação, porque existe um equilíbrio dinâmico entre a concentração de hidroxila no meio e a concentração de unidades de crescimento. Então, conforme a partícula cresce, ou seja, absorve esses íons zincato aqui,
esse zinco ele se adere à superfície e se transforma em hidróxido de zinco por meio de desidratação, perde uma água e libera 2 hidroxilas, ou seja, quanto mais as partículas crescem, mais alcalino o meio fica. Tem uma hora que cresceu tanto que o meio ficou alcalino o suficiente para que o meio consiga dissolver parcialmente essas partículas, né? Então, a gente vai ter esse mecanismo de dissolução e reprecipitação refinando a morfologia. Há também a influência na aproximação das partículas de acordo com a alcalinidade. É um fenômeno chamado de espelhamento eletrônico. A partir de um certo ponto de saturação de IOH, as superfícies vão estar tão carregadas de íons que, se elas se encontrarem lateralmente, elas, em vez de se acoplarem como elas poderiam, elas vão se repelir. Bom, sem mais delongas, os mecanismos propostos para a formação das partículas de 3 molar, primeiro, elas têm a presença inicial do hidróxido de zinco, que é convertido em óxido de zinco com o aumento da temperatura e a presença dos micro-ondas. Essas partículas nucleadas, de maneira heterogênea, sofrem um crescimento, posteriormente sofrem um acoplamento. Com o passar do tempo, elas têm um certo nivelamento, uma certa homogeneização das suas superfícies. E, por último, tem a aglomeração, que forma esse formato aí de aglomerado de placas, né? Como a concentração de OH é baixa, não há mecanismo de dissolução e reprecipitação, há apenas um certo ajuste superficial. O meio não é alcalino o suficiente para dissolver essas partículas. Já na amostra de 5 molar, que já tem um meio mais alcalino, a gente também tem, como eu falei, também tem a presença de hidróxido de zinco, mas é menos presente. Então, a gente vai ter aí um crescimento, um acoplamento, mas aí essas placas que são formadas, elas sofrem um crescimento secundário. Ou seja, tem algum defeito estrutural ali na superfície que vai servir de outro ponto de nucleação heterogênea, e aí a gente vai ter partículas, vai ter colunas que vão crescendo gradativamente na superfície dessas placas, como está aí mostrado nesse zoom. E aí a concentração de OH ainda é baixa o suficiente para não dissolver as placas, mas a gente já começa a ver os mecanismos de redissolução e reprecipitação. Já na amostra de 7 molar, que a gente já tem a ausência do hidróxido de zinco, a reação se dá por nucleação homogênea, né? A gente vai ter o íon zincato formando núcleos que vão passar por um crescimento preferencial e um acoplamento aí na direção 001, vão passar por um processo de self-assemble e aí formando essas estrelas primárias que vão ter um crescimento secundário de outras colunas sobre elas. Como a alcalinidade aí, vamos dizer que ela é relativamente média, as superfícies das colunas, elas não estão saturadas o suficiente de íons para evitar que elas se unam lateralmente. Então, a gente vê aqui, partículas unidas lateralmente, o que a gente não vê na amostra de 10 molar, que ela é formada apenas, na grande maioria, por bastões isolados. Novamente, ele se dá por nucleação homogênea, tem o seu crescimento e tem o seu acoplamento apenas nas faces polares 00-1. Então, por isso que a gente tem essa formação de bastões com 2 pontas ou com uma ponta só, né? Dependendo de se ele passou por esse processo de acoplamento ou não. E o motivo de serem bastões individuais é justamente esse fenômeno do espelhamento eletrônico. Nesse meio, a alcalinidade já é alta o suficiente para impedir a união lateral das partículas. E as partículas maiores, elas também se explicam pelo aumento da alcalinidade, o meio fica mais difícil de nuclear, então a gente tem um tamanho crítico de nucleação maior. A gente também observa nessas partículas um valor médio maior do cristalito. E, por último, na amostra de 12 molar, a gente tem um mecanismo bem similar, tem o processo de self-assemble para formar essas estrelas, e o meio ele é tão alcalino que as superfícies dessas partículas estão tão carregadas de íons e também de unidades de crescimento que acabam sendo nucleanos ali o tempo todo pequenos apêndices. Então, muito provavelmente, esses apêndices eles são cristalitos independentes que foram nucleados na superfície. A análise de Williamson-Hall corrobora com isso, porque mesmo a gente tendo um tamanho de partícula grande e um tamanho de nucleação crítica maior devido pela sua alta alcalinidade, a gente tem uma quantidade muito grande desses apêndices, né, desses cristalitos superficiais,
que acabam baixando o tamanho de cristalito médio na análise de Williamson-Hall. Bom, partindo agora para a nossa caracterização óptica, a gente fez a reflectância de espectroscopia de reflectância difusa, e todas as amostras apresentaram uma boa reflexão em todo o espectro visível, que é um indicativo claro da sua cor branca intensa, né? Tem uma certa banda de absorção, que na verdade é uma redução na reflectância ali na região do violeta, mais ou menos em 470 nanômetros, e essa variação na reflexão ela pode sim estar relacionada com uma variação morfológica e de tamanho. De que forma? A amostra de 3 molar, que apresentou menor estrutura e formato de placa, ela teve por assim dizer, uma reflexão mais abrangente. A gente vê que ela decai menos ali na região do violeta. Já as partículas de 10 e 12, especialmente de 10, que têm partículas maiores, elas têm uma queda mais abrupta ali na região do violeta. E como o óxido de zinco é um semicondutor, ele é caracterizado por possuir uma banda de valência completamente preenchida, separada de uma banda de condução por um band gap, né, uma banda de energia. E aí, através do método de Kubeck-Muka e por esses gráficos aí, que são chamados gráficos de Tolk, a gente consegue calcular esse valor do gap de energia através do fit linear dessa região. Os resultados do gap de energia estão expostos nessa tabela, e a gente vê que a amostra de 3 e 12 molar, elas tiveram um maior valor de band gap. Bom, de uma forma geral, amostras com cristalitos menores, elas têm um maior valor de band gap. Isso é compreensível na amostra de 3 molar, que tem o menor tamanho de partícula e de cristalito. Já na amostra de 12 molar, a gente tem partículas grandes, então isso não seria esperado, o que mais uma vez corrobora com a afirmação de que aqueles pelos, aqueles apêndices, são cristalitos independentes, ou seja, vários cristalitos pequenos aumentam o valor do band gap da amostra. A amostra de 5 molar, de 7 molar e 10 molar, apesar de serem bem diferentes, tiveram valores menores de band gap, mas cada um por seu motivo. A amostra de 5 molar tem um valor muito alto de deformação estrutural, o que acaba causando uma diferença no seu perfil da sua banda de valência, facilitando a promoção para os estados excitados, reduzindo assim o band gap. A amostra de 3 molar, a análise de Williamson-Hall indicou que ela tem uma tensão compressiva no seu eixo C, o que aproxima os seus átomos, e a literatura diz que isso pode aumentar, diminuir o valor do band gap. E já a amostra de 10 molar, que apresentou o maior tamanho de cristalito, é esperado que ela tenha, sim, um valor menor de band gap. Nós também realizamos o estudo das coordenadas colorimétricas por meio naquele sistema CIELAB que eu apresentei. Nesse gráfico, a gente tem à esquerda a representação do eixo L, que é o eixo da luminosidade, e a gente pode ver que todas as amostras apresentaram um excelente valor de L, todos acima de 90%, chegando a 93,83% na amostra de 7 molar, e também apresentaram valores muito baixos de A e B, todos aí abaixo de 5. E isso indica que não só eles têm uma coloração branca muito intensa, mas também uma coloração branca muito pura, devido aos baixos valores de AB. E também é importante notar que o tamanho e a morfologia das partículas causou um certo distanciamento, né, do eixo zero aí do AB. Partículas com formato de bastão e partículas com maior tamanho de partícula tiveram um leve desvio para o amarelo, ainda assim baixo, mas a gente vê que as menores partículas estão ali mais perto do 0,0, enquanto a amostra de 10 molar, que foi a maior, está ali um pouco mais distante. Mesmo assim, todos esses valores são bem baixos, e isso também justifica essa cor levemente amarelada, justifica aquela menor reflexão na parte do violeta, né? Então, mostra o amarelo, que é a sua cor complementar. Mais uma vez, mostrando aqui as dispersões poliméricas, né? Antes e depois da incorporação, a gente pode observar que tem algumas inhomogeneidades nessas dispersões, o que é muito negativo, porque quanto mais disperso, de uma forma geral, melhor é a aplicação do meu pigmento. Então, mesmo com os esforços para desaglomerar as partículas, houveram aglomerações, né, ao longo provavelmente da secagem. E para entender melhor a influência do pigmento das propriedades ópticas, os filmes foram caracterizados por reflectância difusa e também tiveram suas coordenadas colorimétricas estudadas.
Eu trouxe aí a reflectância difusa das amostras de 3, 7 e 12 molar para ilustrar. Em todos esses gráficos, o espectro rosa embaixo é a matriz polimérica, é o espectro do PVA puro, você vê aí bem perto de zero. Já o espectro preto em cima é o do pigmento em si, né? Cada gráfico representa uma amostra diferente. E o vermelho é o do filme pigmentado. É notável que a incorporação do óxido de zinco aumentou o valor de reflectância, ou seja, teve um aumento eficaz na reflexão em toda a faixa visível. A incorporação do pigmento na matriz também aumentou a reflexão na região do violeta. Em todos eles, a gente vê que eles têm um decaimento menor na região do violeta. O filme pigmentado tem uma reflexão assim, um pouco mais abrangente do que a partícula isolada. E isso tem a ver com a forma que as partículas estão dispersas lá no meio, né, mais desaglomeradas. E os filmes também herdaram uma leve reflexão do PVA ali, por volta dos 670 nanômetros, mas nada muito acentuado. Por fim, as coordenadas colorimétricas dos filmes pigmentados foram estudadas. Mais uma vez, fica possível, ao observar o valor de L, a gente vê que o valor do parâmetro L aumentou bastante com a inclusão do óxido de zinco, né, passando de 44 para o PVA puro para 69,05 na amostra de 7 molar, que foi o maior valor. E só um comentário sobre esse valor de L do PVA puro: apesar de ser transparente, ou seja, não ter cor, ele é brilhoso, e isso causa esse resultado aí de luminosidade alta. Mas outro detalhe muito importante, muito interessante, né, foi que aquela tendência para o amarelo se tornou uma tendência para o azul, e de uma forma inversa. Quanto menor o tamanho médio da partícula, maior a tendência para o azul. A gente pode ver que a que está mais próxima ali do eixo zero do gráfico AB é a amostra de 10, com as partículas de 10 molar, que são as maiores partículas, enquanto a amostra PVA 3 molar, que é a com menor tamanho médio de partícula, ficou ali, chegou em menos 9,49 no eixo B, né, mais perto do azul. Mas, mesmo assim, esse é um valor relativamente baixo. O filme ele ainda aparenta ser bem branco. A maior variação total de cor foi obtida na amostra de 7 molar, que teve uma variação total de 24,67, e a menor foi na amostra de 10 molar, com 18,10. Bom, dando aqui as nossas conclusões, os pigmentos nanoestruturados com diferentes morfologias foram obtidos por meio do método de síntese hidrotérmica assistida por microondas. O efeito da variação da alcalinidade foi estudado e se mostrou decisivo na morfologia das partículas. As amostras, todas elas são monofásicas, são dióxido de zinco com a estrutura hexagonal da urtzita. As características estruturais foram estudadas pelo DRX e pelo método de Williamson-Hall e suas variações, que revelou que indicou que as amostras são policristalinas, né? As propriedades ópticas foram estudadas por meio de espectroscopia de reflectância difusa e suas coordenadas colorimétricas, todas elas mostrando uma excelente reflexão e uma cor branca bem intensa das amostras. E a incorporação das partículas e matrizes poliméricas confirmam sua eficácia como pigmentos brancos bem promissores, né? A gente também conseguiu propor aí mecanismos de síntese de formação que explicam como essa alcalinidade afetou a formação das partículas. E, como é importante todo o trabalho, né, a gente tem aí perspectivas, que seriam justamente estudar a influência de outros parâmetros, como a temperatura e o tipo de percussor, e o tempo de síntese na morfologia e nas demais propriedades do óxido de zinco, otimizar a dispersão dos pigmentos, né, bem como testar a eficiência dos pigmentos em outras matrizes, e também analisar as propriedades fotocatalíticas dos materiais obtidos, né, porque o ZNL também é um excelente fotocatalisador, e essa variação de morfologia provavelmente tem algum resultado aí na propriedade fotocatalítica dele. Concluo aqui com os meus agradecimentos. Quero agradecer primeiramente a FACEP pelo apoio financeiro, agradecer a todo o corpo docente, né, do programa de pós-graduação em Engenharia Física, ao FRPE, foi onde eu fiz também a minha graduação, ao AXA. Eu tenho muito orgulho de ter sido aluno da primeira turma da UAXA, né, e eu acho que sou o primeiro aluno da UAXA
a estar aqui chegando nessa fase final do mestrado. Quero agradecer de coração ao Nanoá, a todos os professores e alunos que fazem parte. Trabalhei muito tempo, por muito tempo foi minha casa, esse aí, laboratório. E é isso, pessoal. Muito obrigado.